Setembro 24. Lendo a História de Deus. Esther 6 a 10. Esther 6. Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem um livro das crônicas do seu reinado. Assim, foram lidas para ele. Foi encontrado o registro do que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o empalamento de Mardoqueu na estaca que ele lhe havia preparado. Os assistentes pessoais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto com o qual o próprio rei se veste e um cavalo no qual o rei tenha montado e em cuja cabeça leve a coroa real. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a um dos principais mais nobres do rei, que se encarregue de pôr o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então, Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com a cabeça coberta em lamento, muito aborrecido, e contou à sua mulher Zeres e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, é de origem judaica, você não terá condição de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Esther 7. O empalamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther, e enquanto bebiam vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. O que deseja? Mesmo que seja a metade do reino, isto lhe será concedido. Então, a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, porque eu e o meu povo fomos vendidos para extermínio, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Esther respondeu: o adversário e inimigo é Amã, este ímpio. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Ao voltar o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o divã onde Esther estava reclinada. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Então, Arbona, um dos eunucos a serviço pessoal do rei, disse: há uma estaca de 50 côvados de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que interveio em favor do rei. Então, o rei ordenou que ele seja empalado nela. Assim, empalaram Amã na estaca que ele tinha preparado para Mardoqueu.
Com isso, a ira do rei se acalmou. Esther 8. O decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Então Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu aos seus pés e, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno que Amã, o agagita, maquinara contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Esther, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor e se considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do agagita, Amedata, concedeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei empalar Amã na estaca que ele levantou e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com um anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivã. Os escribas do rei foram imediatamente convocados, e todas as ordens de Mardoqueu foram escritas aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que estendiam da Índia até Cuxi. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel sinete do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de exterminar, matar e aniquilar qualquer força armada de outro povo ou de outra província que os ameaçasse, a eles e às suas mulheres e a seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que, naquele dia, os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros montados em cavalos das estrebarias do rei saíram a galope, instigados pela ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidade de Suzã exultava de alegria. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus, porque o medo aos judeus tinha se apoderado deles. Esther 9. A vitória dos judeus. No 13º dia do segundo mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Em todas as províncias do rei Xerxes, os judeus reuniram-se nas suas cidades para atacar os que buscavam a sua ruína. Ninguém conseguiu resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles, visto que Mardoqueu era influente no palácio. À medida que a sua fama se espalhava pelas províncias, ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parasandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata,
Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata e inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidade de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do rei? Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. Ester respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã recebam autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam empalados na estaca. Então, o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram empalados na estaca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do rei também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. Já no 14º dia, descansaram e fizeram desta data um dia de festa e de alegria. A comemoração do Purim. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias. No 15º, descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que viviam em vilas e povoados comemoraram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia para compartilhar comida uns com os outros. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando-lhes que anualmente comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus se livraram dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto em dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como os dias de festas e de alegria, de repartir comida uns com os outros e de dar presentes aos nobres. Assim, os judeus adotaram como costume o que haviam começado a festejar, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Amã, filho do Agagita Amidata e inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Quando, porém, isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e os seus filhos fossem empalados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido com eles, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles, os seus descendentes e todos os que se unissem a eles não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade. Assim, esses dias de Purim jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, de modo que a memória deles não se apagasse entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinha decretado para os judeus, bem como para si mesmos e para os seus descendentes, com orientações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Ester 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro das Crônicas dos Reis, da Média e da Pérsia.
O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os judeus. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.